Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 27, que trata das contradições e das mistificações. Hoje nós vamos abordar o problema das contradições, que são as respostas que os espíritos nos deram. Vejam bem como Kardec foi meticuloso quando ele estava, então, desenvolvendo essa obra da codificação espírita. Depois de observar, depois de ter todas as respostas necessárias e dar a sua opinião, como nós vimos até agora, ele ainda vai perguntar aos espíritos sobre esse problema das contradições. Ou seja, ele queria firmar uma ideia mesmo para que tivéssemos certeza daquilo que estava sendo estudado. Então, nessas perguntas, ele começa da seguinte maneira: o mesmo espírito pode transmitir o mesmo conhecimento de forma contraditória em dois centros diferentes? Olha só a pergunta de Kardec. Nós não estávamos vendo lá no programa passado das contradições, às vezes, entre os próprios adeptos do espiritismo? Então, ele queria saber, então, se também pode o mesmo espírito transmitir o mesmo conhecimento de forma contraditória em dois centros diferentes, ou seja, ele passa o conhecimento numa casa espírita de um jeito e ele passa o mesmo conhecimento de outra forma. E olha o que os espíritos respondem. Se os dois centros diferem no tocante a ideias e opiniões, a comunicação poderá chegar modificada, porque estão sob o domínio de diferentes falanges de espíritos. Olha só, então, como esclarece para a gente. Porque às vezes tem gente que fala assim, lá no meu centro é desse jeito. Ou lá no meu centro o espírito passou uma mensagem assim. E a gente recebeu a mensagem de uma outra forma. Então, olha só o que os espíritos falam. Se esses centros diferem, eles são diferentes no tocante a ideias e opiniões, porque nem todos os centros espíritas são unânimes nas mesmas ideias, nas mesmas opiniões, apesar de todos seguirem a codificação espírita. Mas algumas ideias às vezes divergem, algumas opiniões divergem, na maneira como nós já falamos no programa anterior, do entendimento das pessoas. Então, o que os espíritos falam? Se os dois centros divergem no tocante a ideias e opiniões, então essa comunicação vai poder chegar modificada, porque estão sob o domínio de diferentes falanges de espíritos. Outros espíritos com outras ideias, apesar de todos serem espíritos, apesar de todos serem bons espíritos, mas, como nós falamos, com aquilo que eles entendem, com aquilo que eles sabem. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira como ela é transmitida. Porque nós sabemos que quando um espírito transmite uma mensagem, ainda além do médium, que é o medianeiro, que é o intermediário, às vezes ainda ela passa por outros espíritos que também se tornam médiums daquele que está passando a mensagem. Então é por isso que se explica às vezes essa divergência de ideias, de opiniões, né? Essa comunicação de Dr. Bezerra de Menezes falou lá no meu centro de um jeito e falou no outro centro de outro jeito. Pode ver que a ideia, a comunicação não é contraditória,
mas a maneira como ela foi transmitida. Às vezes pode ser até a maneira que o médium entendeu, porque o médium ele é um decodificador. Ele vai decodificar a mensagem, vai passar do seu jeito, com as suas palavras. Então ele pode também ter um papelzinho aí de haver alguma contradição. Então, muito bem explicado essa questão. Continuando, nas respostas que os espíritos deram a Kardec. Os espíritos superiores jamais se contradizem. Então não é que o espírito passou uma mensagem de um jeito no centro e completamente divergente no outro centro. Os espíritos superiores jamais se contradizem, mas podem variar sua linguagem segundo as pessoas e os lugares. Então eles podem falar de uma outra maneira segundo aquela plateia que eles têm, segundo aquela assembleia, segundo aquele pessoal que vai ter que entender o que eles estão falando. Então a gente pensa, age também dessa maneira aqui, apesar de ser a mesma ideia fundamental, então a linguagem pode ser diferente, né? E dependendo das pessoas que estão ali e dos lugares. Então vamos dizer que um espírito se comunica num estudo onde as pessoas são intelectualizadas, têm muito conhecimento, tem bastante conhecimento da doutrina também e tem condições de receber, então, uma mensagem de alto nível. Então, os espíritos vão passar numa linguagem de conformidade com aquelas pessoas que estão ali. Digamos que esse espírito tem que passar a mesma mensagem num local, numa casa espírita, onde as pessoas são mais simples, não têm estudo, mas estão lá de boa vontade, querendo aprender. Eles vão passar a mesma mensagem, mas com uma linguagem diferente, de acordo com as pessoas. Eu tive uma experiência nesse sentido, quando eu fui convidada para fazer um estudo de O Livro dos Espíritos, numa casa espírita de periferia, onde uma casa bem simples, onde as pessoas eram bem simples também, a maioria não tinha estudo, muitos eram analfabetos, inclusive. E quando me convidaram, eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou passar o Livro dos Espíritos para essas pessoas? Mas aí eu falei, bom, eu vou passar da maneira que é para eles entenderem. Então eu comecei a resumir para eles do modo que eles poderiam entender. E todo mundo ficou conhecendo o Livro dos Espíritos. Eu lembro também de uma fala do Divaldo, que quando os espíritos passavam alguma mensagem, para a mãe dele, por exemplo, e a mãe dele não tinha muito estudo, ele trocava algumas palavras, ele deixava no nível que ela poderia entender. Os espíritos fazem a mesma coisa com a gente. A ideia fundamental é a mesma, só a maneira, a linguagem, segundo as pessoas e os lugares. Embora pareçam concordar com algumas pessoas, o que em outras combatem, o fazem por respeito às suas convicções bem estabelecidas sobre uma doutrina, mesmo que falsa. Olha, os espíritos bons, eles não vêm para ficar driblando ninguém, querendo impor a sua verdade. Às vezes as pessoas têm convicções que já estão bem estabelecidas sobre determinada doutrina. E então, mesmo que não seja verdadeira, eles respeitam. Então, às vezes, mas por que eles
variam a linguagem, por que que eles às vezes combatem em umas pessoas e em outras eles não combatem. Eles combatem naqueles que já têm o entendimento. Se eu já tenho entendimento, se eu já estudei, eu não posso ficar numa doutrina falsa. Mas se eu ainda não conheço, eles não podem ir assim. Eles respeitam a crença da pessoa. Então, devagarinho, eles vão passando conteúdo para que a própria pessoa vá estabelecendo a sua verdade. Eu lembro que num curso que estava ministrando sobre o Livro dos Espíritos, e saiu um assunto lá de Jesus e Deus. E daí eu comecei a explicar para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus, que Ele mesmo nunca se disse Deus, Ele sempre falou do Pai. E quando eu falei que Jesus não era Deus, uma pessoa que estava lá e que já era espírita há um certo tempo, o que você está falando? Jesus não é Deus? Eu falei, não, Jesus é o Filho de Deus. Ele estava junto de Deus e ele veio, ele foi um enviado de Deus. Deus é único. A pessoa falou, nunca ninguém me falou isso. Então, às vezes, faltava só o quê? Uma coisinha ali para ela poder entender. E ela começou a entender dessa forma. E é assim que os espíritos fazem com a gente. Eles nunca vão se contradizer, mas eles vão usar essa linguagem de acordo com as pessoas, e às vezes parece que eles concordam com aquela doutrina falsa, mas não. Eles vão ali, vamos dizer num português bem claro, eles vão cozinhando até que a pessoa por si mesma entenda aquilo que está acontecendo. E quando elas já estão prontas, daí sim, eles vêm com a verdade. O que eles entendem? Entendem o dever de afastá-las dessa convicção, porém lentamente, pouco a pouco, à medida que eles vão instruindo, à medida que a pessoa vai se instruindo, ela vai mudando a sua crença. Ela vai trocando aquelas ideias remotas, numa falsa crença, agora com ideias novas, numa crença verdadeira. Então é isso que eles querem. Eles não querem machucar ninguém. Eles respeitam cada um. Os espíritos bons, superiores, não são como nós, às vezes, que queremos impor para a pessoa. Não, você tem que ir para o centro espírita, você tem que se tornar espírita. Ninguém tem que ser nada e nem fazer nada. A pessoa só vai acordar quando ela compreender tudo isso. Daí sim, daí é necessário que ela seja esclarecida. Portanto, não se deve tomar por uma contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Não é contradição. Eles estão apenas usando fases para chegar num resultado final. Não há hipocrisia da parte dos espíritos superiores. Há desejo de ajudar os que estão iludidos com falsas ideias e necessitam de orientação para o seu processo evolutivo. Eles não é que eles estão fingindo acreditar naquilo que a pessoa acredita. Não. Eles estão ali vendo de que maneira eles vão poder mudar essa crença da pessoa, fazer com que ela entenda melhor, que ela abra a sua cabeça para melhor entender as coisas. Para distinguir o erro da verdade, o que está certo, o que não está certo, é necessário se aprofundar no entendimento das respostas que os espíritos nos dão, meditando-as demorada e seriamente. Então não é aceitando assim. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer,
Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos nós precisamos de tempo. Nosso tempo hoje está se esgotando, então nós ficamos por aqui e continuaremos esse nosso estudo no próximo programa. Que Jesus nos abençoe a todos, Kardec também seja abençoado pela doutrina que ele nos trouxe. Claudete Moura, para o divulgar.net.